mentalizando Jesus aqui junto de nós, pedindo a Ele sustentação para todas as nossas atividades dessa noite. E nós vamos cantando a musiquinha ao São Bom Pastor, para dar por aberto a nossa reunião dessa noite, saudando todos os irmãos de Deus, de muitos deles estão aqui, preparando todo o ambiente para nos ajudar. Eu sou um bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e não terei. Quantas limpezas tiver eu lhe darei. Mau pastor em dias de sombra, não cuidar e as ovelhas se perdeu. Vou sair por aí, procurar o que meu conduzirei, salvarei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz e poderão descansar. Jesus esteja com todos nesse instante. Irmãos e irmãs aqui da Maria Benta, é uma grande alegria estar aqui. Há mais do que aviões de carreira no ar, já dizia nosso irmão, aquele barão bem humorado dos jornais, há muita coisa no ar, há muita alegria no ar, há muita vitalidade no ar, há muita força e energia no ar. No ar, estamos no ar, nós trabalhamos na rádio já há alguns anos, nosso companheiro Rezala conhece o nosso trabalho, e nós quando dizemos, está no ar, saúde, mas acho que é resfriado, cuidado com as questões aí, estamos aí em observação criteriosa, problemas respiratórios, mas nós estávamos aonde? No ar. Quando nós dizemos na estação de rádio, na Rede Boa Nova de Rádio, está no ar, Afonso, é sinal que a gente está exposto, está sintonizado. A necessidade daquele que é espírita no momento de hoje, sintonizar, entrar no ar da disposição, da alegria, da renovação, da sabedoria, do conhecimento, é levantar o ânimo e a disposição de uma sociedade decadente, corrupta, materialista, que quer levar vantagem em tudo, e nós não podemos nos associar a essa egrégora maligna. E não há mais o que acusar. Há que sair da tribuna de acusação da promotoria que acusa. E nós vamos sair aqui em defesa da nossa sociedade, levando na casa espírita a boa disposição, a alegria, a certeza que eu tenho em meu coração e que o melhor está por acontecer. Espírito Dr. André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Melhor está por acontecer. Agora, se você está sintonizado naquela rádio, o desânimo, da crítica ácida, incapaz de sorrir, eu vejo as pessoas incapazes de devolver um sorriso com outro sorriso. Você chega numa reunião de trabalho, bom dia! Ué, o que aconteceu? Você está com essa alegria toda? Eu digo, aconteceu que eu estou encarnado, estou vivo, e você também. Ah, mas isso aí todo mundo sabe. Então vamos transmitir, vamos passar o conhecimento de que nós temos mais um dia e mais uma noite de aprendizado aqui no Maria Benta. Nós, na condição de saúde, na condição de expositor espírita, nós não estamos aqui para transmitir ideias pessoais, crenças pessoais, depoimentos. Tudo isso é muito bonito, mas nós reservamos estes momentos para os amigos quando estamos lá na pizzaria, no almoço fraterno, quando somos convidados por um churrasco. Aí a gente conta as nossas aventuras, colocamos os nossos pontos de vista. Na condição de expositor espírita, nós somos um cabide. Tem cabide na sua casa? Claro que tem. O que a senhora coloca no cabide?
aquele vestidinho que a senhora reserva especialmente para as noites importantes, chamado pretinho, pretinho. É o pretinho, aquele vestido elegante. Toda mulher elegante tem um pretinho no guarda-roupa. Ele fica no cabide. Se não fosse o cabide, ele não estaria ali pronto para ser visto, apreciado, ser utilizado, ser usado num momento especial que se faz necessário. O cabide é aquele que está simplesmente expondo algo que não é ele. O que o cabide mostra não é dele. O vestido que a senhora colocou lá foi sua escolha, talvez comprado, confeccionado de acordo com o seu bom gosto. Nós aqui somos cabide, só que não é vestido. O cabide que nós estamos aqui propondo é o cabide no qual se coloca a doutrina espírita com Allan Kardec. Então o expositor é um cabide. A senhora olha para mim, o senhor olha para mim como se fosse um cabide, e seria um bom cabide se a doutrina estiver colocada de forma correta, pronta para ser apreciada, entendida, admirada e colocada em prática no nosso dia a dia. Nosso companheiro Rezala, muito inspirado, como sempre, propôs que nessa noite do sono e dos sonhos. Falando nisso, alguém está com sono aqui? Eu estou vendo alguém aí caído aí. O cafezinho sempre é bom. A primeira coisa que eu fiz aqui, o cafezinho. O que é o sono e o que são os sonhos? A proposta muito boa do nosso dirigente, que nós vamos tentar colocar, nos empenhar em colocar em prática aqui para o entendimento de todos. Todo mundo conhece isso, mas nós vamos revisitar, como nós costumamos dizer, vamos ventilar o assunto. Deus, nosso Pai, nos dá 3 ferramentas preciosíssimas para o nosso bem-estar. A principal, tenho certeza, é a oração. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Quando nós fazemos a oração, nós espíritas, com Allan Kardec, nós não repetimos uma fórmula que está escrita, mesmo lendo o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, prece para todos os momentos. Mesmo quando nós estamos lendo uma prece, nós impregnamos a leitura de emoção e de fervor. Se nós estamos proferindo aquela prece Pai Nosso ensinada por Jesus, nós espíritas, nós não oramos Pai Nosso que está no céu, santificado vosso nome, a nome do grande campeão, isso não é, isso é reza. Oração é diferente. Oração é abrir o coração na certeza de que quando nós oramos, nós estamos sendo ouvidos por Deus. E vamos conversar com Deus para pedir, que é o que mais fazemos. A gente está sempre pedindo. Somos eternos pedidos. Somos mendigos espirituais. Estamos sempre com a mão. Senhor, me dá saúde. Senhor, preciso de recursos. Senhor, abençoa. Senhor, amansa minha sogra. Senhor, estamos sempre pedindo alguma coisa. Cada um pede aquilo que mais necessita. Com espontaneidade, porque o Pai é o Pai. O Pai sabe. O Pai sabe tudo o que acontece conosco. Não precisa ficar constrangido para pedir a Deus. Temos que pedir a Deus com emoção, com respeito, e pedir aquilo que estamos realmente necessitados. A prece não é só para pedir. A prece também é para agradecer. Ah, mas eu pedi e não recebi. Agradeça do mesmo jeito. Deus fez um favor em não atendê-lo, porque o atendimento à sua solicitação seria significativo de uma dor para você. Seria o seu mal, e Deus não atende. É a criança que antes da refeição pede o chocolate, o doce, ela pede o sorvete, ela pede, e o pai diz não. E a criança diz, meu pai é malvado, meu pai é ruim, não é? Mas ela só vai entender isso muitos anos depois, quando os ossos estiverem bem postos, quando o adiantado da idade bate na nossa casa e a gente está firme e forte, porque não tomava água nera, tomava só limonada laranjada. Não comia comida de rua, comia só arroz, feijão, que fosse com ovo, com qualquer outro acréscimo, em casa. E isso papai e mamãe nos ensinaram e nós somos gratos pela saúde que temos. Agradecer a Deus
aquilo que temos e o que não temos. Principalmente agradecer o que não tem. Se não tem é porque não merecemos. Não mereço. Ou então não me é conveniente. E o que menos fazemos na oração? Louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Muita dificuldade para o entendimento disso. Louvar a Deus é observar a sua grandeza, reconhecer a sua grandeza, a sua infinita bondade e a sua infinita misericórdia. 3 ferramentas. A oração, nós falamos. A outra ferramenta importante, sofre na vida, está desesperado, saúde. Mas acho que é resfriado. Ou alergia, pode ser também. Onde estávamos mesmo? A segunda. Segundo, muito bem. Meditação. O que é meditar? Se orar é conversar com Deus, meditar é ouvi-lo. É no silêncio da alma. Não precisa vela acesa, não precisa luz, não precisa música, não precisa adereços esotéricos. Basta apenas um ambiente tranquilo, onde nós vamos meditar, nos entregar, clarear a nossa mente, tirar os pensamentos, buscar o estado de contemplação, meditação, sobre o qual poderíamos falar muito aqui, é um assunto extenso. E finalmente chegamos no tema aqui da nossa breve digressão, que na verdade, meu caro Rezal, é um workshop que nós levamos há muito tempo, mas vamos trazer aqui a síntese da síntese, a essência desse conhecimento adquirido por intermédio de observação, principalmente do 8º capítulo do Espiritismo, Livro dos Espíritos de Allan Kardec. São mais de 50 perguntas e 50 respostas a propósito desse tema, dada a sua importância. Sonhos, sono e sonhos. O que é o sono? Quando a alma repousa após um dia exaustivo de trabalho, o corpo repousa. A alma, nós dizemos assim, a alma que trabalhou o dia inteiro, didaticamente no Espiritismo, Hipólito Leão Denis Arrivai, o Allan Kardec, ele fala a alma referindo-se ao ser encarnado. Então, quando a gente diz, nosso irmão Rezala é uma boa alma, sinal que ele está encarnado, graças a Deus. E assim permanecerá mais 100 anos. Quando nós dizemos o Espírito Emmanuel é autor do livro tal. Espírito Emmanuel significa que Emmanuel é desencarnado. Então, a alma quando repousa, o ser humano encarnado quando repousa, fecha os olhinhos, não preciso explicar aqui, tem gente que estava dormindo, já está desperto. O ser humano quando descansa, fecha os olhos. Naturalmente, todos aqui antes de deitar, evitam programas de televisão, sensacionalistas, besterol, filmes de guerra, discussão em família. Chegam em casa, fazem a refeição, vão se acalmando, tranquilizando, reúnem a família na sala onde fazem a refeição, fazem uma oração, pedem a Deus, abençoam os alimentos, os animais, os parentes, os condôminos também. O síndico tem que abençoar, mandar uma prece para ele, e naquele clima de paz, de harmonia, de oração, cada um vai para seu quarto. No quarto, nós já sabemos, não há nenhum instrumental eletrônico, porque o lugar de instrumental eletrônico, aparelho eletrônico, não é no nosso quarto, é em outras dependências. No quarto é o leito onde nós vamos descansar, o local onde guardamos as nossas vestimentas, os calçados. Então somente nos reunimos ali naquele ambiente espiritual, geralmente sem quadros, sem adereços, um ambiente bastante isento de perturbação, de influência, para que a gente possa fechar os olhinhos e dar um mergulho. O filósofo já disse, dormir é morrer um pouco. E quando nós dormimos, realmente não morremos, porque o corpo físico, ele continua ali, ele está carregando as baterias, ou a bateria, ele está em estado
vegetativo, tudo funcionando direitinho, porém a consciência, o Espírito eterno, não está lá. Porque o Espírito não precisa descansar. O Espírito não precisa dormir. O Espírito vê nós em Espírito e chegamos no corpo ali deitado e a gente fica ali, que chatice, né? Ficar ali sem fazer nada. Nós estamos em estado de emancipação da alma, ainda ligados ao corpo físico pelo cordão fluídico, mas estamos em perispírito, corpo perispiritual, psicossoma, conhecido desde o Egito Antigo como Ka. Então o corpo está lá. O perispírito, corpo espiritual, corpo fluídico, que na verdade é o molde do corpo que ali está, e não o contrário. Nós estamos desligados, mas ainda ligados pelo cordão que tem o dom, melhor dizendo, a propriedade de se expandir. Então, eventualmente, o corpo está ali, ainda estamos a ele ligados pelo cordão fluídico ou cordão prateado. Podemos ir, se for o caso, até a penha, mas ainda estamos ligados ao corpo físico. Podemos ir mais adiante, podemos ir até o Pantanal, continuamos ligados ao corpo físico. O cordão fluídico tem essa propriedade de se dilatar. E para onde nós vamos quando o corpo está deitado, está dormindo, está readquirindo as energias vitais necessárias para que no dia seguinte desperte disposto e pronto para o trabalho? Para onde nós vamos? Para onde os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa disposição nos levar. Muitos vão para o cabaré, para a balada, muitos vão para casas noturnas, outros vão para as bibliotecas, outros, preocupados com parentes, amigos, hospitalizados, vão para os hospitais. Outros vêm aqui para o Maria Benta trabalhar durante a noite, porque nesta casa os espíritos atendem dia e noite, é 24 horas. E o trabalhador consciente, preocupado, zeloso, ele fica bem, puxa lá no Maria Benta, ele vem para cá. Esse estado de emancipação da alma, esse estado que é comum a todos nós, uma senhora me disse: Afonso, saúde, Afonso, você é espírita, é interessante esse estado que você fica. Eu respondi a ela: querida, o estado de emancipação da alma não é aspecto religioso do espiritismo, é aspecto científico. Se nós respiramos o oxigênio, nós extraímos da atmosfera o elemento que nos é necessário para a sobrevivência, independentemente se sou espírita, católico, protestante, umbandista, adventista ou materialista. Então, essa questão do estado de emancipação da alma é essencialmente científica, e a ela todos nós estamos sujeitos, independentemente da nossa crença religiosa. Ler o Livro dos Espíritos é justamente focalizar nos aspectos doutrinários que são comuns a toda a humanidade, e não apenas aos espíritas. O aspecto religioso, como nós sabemos, está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós sonhamos, e no dia seguinte, saúde, quando retornamos, o equipamento toca, o celular toca, e aliás o celular hoje em dia é muito agradável, tem todo tipo de chamada, né? Tem a chamada bombeiro, aquele barulho do bombeiro, que acorda a casa inteira. Tem aquela cascata que não acorda ninguém. A cascata, eu vejo meu filho, o telefone é cascata de água, fica rolando a cascata, ele não acorda. Mas ela me acorda e aí eu acordo. É efeito cascata. Eu escuto a cascata, acordo, o efeito cascata, vou lá e vou cascatear com meu filho. Meu filho: pai, não ouvi o telefone, ainda não tocou. Eu disse: mas eu estou cansado de ouvir. Já estou sentindo até o corpo já úmido de tanto mergulho nesse barulho de cascata. O telefone celular, portanto, nos desperta. E quando nós despertamos? Eu não vou perguntar, porque eu tenho certeza que muitas lembranças iriam pipocar.
Lembra-se de um sonho? Todo mundo vai lembrar de um sonho. Todo mundo vai lembrar de um sonho. Nós vamos falar rapidamente sobre a natureza dos sonhos, a sua significação. Sempre lembrando do espírito Dr. André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que em vários dos seus livros, Os Mensageiros, e quase que sempre em seus livros todos, há sempre uma referência ao estado de emancipação da alma. Enquanto o corpo dorme, o espírito é tratado no mundo espiritual, é orientado, é acalentado, é reconfortado, é amparado e às vezes até curado. Natureza dos sonhos. Os sonhos existem como uma válvula, eu estou traduzindo de acordo com o meu entendimento, de emoção. Um copinho d'água não seria bom? Então, vamos aí um copo d'água. Geralmente ajuda, a água já está magnetizada e não fluidificada, porque a água é o fluido. De cima. Isso. Não está sonhando, não, está acordado. Os sonhos, eles têm por objetivo instrumento de misericórdia do Pai Celestial. Nós vamos explicar. São uma válvula de escape e uma forma de reconforto espiritual. Natureza dos sonhos. Vamos lá com brevidade. Vamos falar um pouquinho a propósito da as principais qualidades, virtudes dos sonhos. Vamos falar sobre uma que me parece ser principal, ou uma das principais. Durante o sono, estado de emancipação da alma, é preciso ficar claro. O espírito desliga-se, faz de conta que você está dormidinho aqui. O espírito desliga-se do corpo, continua ligado pelo cordão fluídico. E você passa a pensar, a se manifestar, a reagir, não mais usando o equipamento, a CPU cerebral, essa que estou utilizando aqui agora, para esta breve explanação. Porque o cérebro está lá. Se o espírito não está usando o cérebro, ele está usando o cérebro, a memória, ele está usando o corpo perispiritual. O corpo perispiritual é imensamente superior ao corpo mental que nós temos quando estamos dormindo, quando estamos em estado de consciência. Porque o corpo perispiritual compreende a memória do inconsciente. E o que é o inconsciente? O consciente é assim. Boa noite a todos, eu sou Afonso Moreira Júnior, blá 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 blá, moro em tal lugar, RG tal, nome do pai, nome da mãe, é o consciente. O que eu faço agora nesta encarnação. E o inconsciente? O consciente é a ponta do iceberg. Agora, a ponta do iceberg, ela navega à vista de todos. Agora, abaixo da ponta do iceberg, está ali visível e à mostra, há uma montanha imensamente superior que afundou o Titanic. Foi o que? A montanha de gelo que constituía aquela montanha gelada, a montanha rochosa de gelo, e que causou o naufrágio do Titanic. Quando estamos em estado de emancipação da alma, estamos funcionando com o corpo mental do perispírito. Estamos num estado de entendimento, haja vista que quando nós nos recordamos dos nossos sonhos, nós não enxergamos nós no sonho. Um minuto para reflexão. Quando você sonha, você se vê no sonho, não se vê? Eu me vejo no sonho. Sim, lógico. Você se vê, lógico, porque é óbvio, porque é a consciência, a memória é a consciência, estado de emancipação da alma, é a consciência de que nós estamos registrando o que acontece ao nosso redor, como se tivéssemos à disposição um ângulo de 360 graus. Então nós enxergamos o que está diante, o que está do lado, o que está acima, o que está atrás de nós. A visão do corpo perispiritual, do perispírito, é abrangente. Então, nesse estado de emancipação espiritual, ocorrem os encontros e reencontros espirituais.
No dia seguinte, às vezes, você pode sonhar. Exala, tive um sonho. Sonhei com a minha bisavó. Mas eu vou te contar. Eu não vou me esticar o assunto. Não é chiclete. Eu vou contar rápido. Sonhei com a minha bisavó. Ela me dizia, mas eu me lembro das palavras dela. Paciência, Afonso. Paciência, netinho. Paciência. Ela repetiu várias vezes. Paciência, isso vai passar. Isso vai passar. Ela repetiu várias vezes. E ela conversava comigo. Eu sentia o odor do seu perfume de lavanda característico. Ela tomava o banho dela lá e se mergulhava na lavanda. Ela gostava desse perfume. E eu senti como se ela estivesse presente. E eu a vi como estou enxergando o meu irmão agora. Reencontro espiritual com parentes desencarnados. Porque a morte não existe. Eles estão vivos. Os mortos são os vivos do mundo espiritual. Leon Denis, grande filósofo, escritor, orador, espírito. Quando nós sonhamos, podemos nos reencontrar com os nossos parentes desencarnados. A prova de que nós realmente tivemos esse reencontro é assim: quando você desperta e você tem a nítida impressão, você guardou na memória aquele momento daquele reencontro. Geralmente as palavras que a gente usa são essas. Parece, eu olhava para minha bisavó como estou te olhando aqui nesse instante. Aquela nitidez dessa impressão. Então nós nos reencontramos com parentes espirituais, com amigos, com conhecidos e até com desconhecidos, que eventualmente estejam sintonizados nos nossos propósitos, desejosos de nos rever, de nos encontrar, com a intenção de nos transmitir alguma recomendação, um conselho, um reconforto espiritual. Reencontros. Podemos nos sonhar, nos reencontrar, nos encontrar com encarnados? Os espíritos respondem: claro, se ele estiver dormindo. Rezar, tive um sonho com você, que a gente ia lá no Maria Benta e a gente estava lá, um monte de livros, separando o livro. Que sonho engraçado! Não é sonho engraçado, não. A preocupação dele passou para os trabalhadores e houve um encontro espiritual durante a noite, onde nós estávamos lá mexendo nos livros, querendo separar alguma coisa para levar ao público presente destas reuniões. Podemos sonhar com pessoas que estão encarnadas, desde que elas estejam igualmente no estado de emancipação da alma. Se elas estiverem dormindo também, poderemos, pela lei da atração, nos reencontrar. Estes sonhos, principalmente com parentes desencarnados, são o reconforto espiritual que Deus nos proporciona para acalentar o nosso coração, nos trazer esperança no dia de amanhã, certeza de que a morte não existe. E quando nós sonhamos, eventualmente, esse exemplo da minha bisavó querida, minha bisavó Beatriz, ela muito mais jovem do que quando desencarnou. Não jovenzinha, mas uma senhora que desencarnou com 80 anos, com a aparência de 40 anos, rejuvenescendo perispiritualmente e transmitindo a idade mental que ela sente, que ela se sente nesse reencontro espiritual com o netinho, que lhe ama muito ainda e que sabe que ela está viva, que tem esta comprovação pelos reencontros ocorridos durante o sono, na fenomenologia dos sonhos. Mas não é só isso. É previsão do futuro. É quando nós sonhamos com algo que vai acontecer. E Deus permite que nós tenhamos esta visão com algum objetivo. Mas para tudo há um objetivo, nada ao acaso. O sonho profético mais famoso está no Antigo Testamento, quando José, que havia sido vendido pelos próprios irmãos para os egípcios, imagina, o irmão vendido pelos próprios irmãos, procurem a história na Bíblia, é muito interessante, é o ponto inicial de partida do povo que um dia seriam as 12 tribos de Judá. José é vendido como escravo para os egípcios, ele fica lá, mas José
era médium. Não está na Bíblia, mas por todos os atributos a ele referidos, chega-se a esta conclusão. E José, apesar de escravo, fazia tudo o que fazia com carinho, com bom gosto. Era uma pessoa amada, estimada, e tinha o dom de interpretar os sonhos. O faraó teve um sonho. Sonhou que lindas 7 vacas, às margens do rio Nilo, lindas e belas e gordas, 7 vacas emergiam do rio Nilo e saíam passeando por ali. Belos exemplares de animais, com saúde, o Uber e farto, e as vacas passeavam, e as margens estavam povoadas de vegetação, o trigo era farto, o sol era tépido, o vento varria com carinho aquela paisagem, e o faraó se deleitou. Porém, o sonho continuou. Só que agora mudou o cenário. 7 vacas apareceram, magras, esquálidas, famintas, esqueléticas, no chão, areia, o rio abaixo do nível normal, um sol inclemente castigando o Nilo. O faraó se assustou, acordou, chamou os seus ministros, chamou o ministro mais importante. Vem cá, me explica esse sonho, ministro. Não soube. O outro não soube, o outro não soube. Ele perdeu a paciência. Vocês não sabem nada. Essas interpretações não me convencem. Faraó, uma sugestão. Não sei se era o Rezala que estava encarnado lá no Egito naquela época. Faraó, uma sugestão. Tem um escravo, José, ele sabe interpretar tudo o que ele fala, batata. Talvez não falou batata, que ainda não era conhecido no Egito, mas ele deve ter dito qualquer coisa ali, cabal, ele acerta, chama esse José. Aí José se apresentou respeitosamente diante da maior autoridade do Egito, comandante de todas aquelas almas. O faraó contou o sonho e ele disse: fácil. As 7 vacas gordas, fortes e saudáveis que o senhor viu, são 7 anos de prosperidade, de riqueza, de fartura para o Egito. Não vai ter onde colocar tanta colheita, tanto trigo, tanta riqueza, tantos animais. O faraó ficou todo contente. Uma boa interpretação. Mas e as 7 vacas magras? 7 vacas gordas, 7 anos de fartura. Mas depois dos 7 anos de fartura, 7 anos de fome, de miséria, nada que for plantado irá prosperar. A fome vai bater no Egito, toda essa região. A fome e o ranger de dentes são as 7 vacas magras. As 7 vacas da fome, da miséria e do desespero. O faraó ficou pasmo. E o José aproveitou e disse: eu gostaria de dar uma sugestão, faraó. Construa a partir desse instante, agora mesmo, novos silos. Prepare-se para estocar quantidade imensa de trigo, de outros grãos. Prepare-se para guardar toda essa fortuna que vai alimentar não só o Egito, mas outros povos. E o Senhor será o faraó mais rico de toda a história, fará a grandeza do Egito. Todos os povos virão aqui no Egito comprar aquilo que não terão em suas terras, porque as 7 vacas são 7 anos, 7 vacas magras, 7 anos de miséria e de aflição. O faraó coçou a cabeça. Faz sentido. Não faz sentido? Faz. Parece que aqui vocês não seriam conselheiros do faraó. Aí o faraó mandou construir o silo e de fato veio os 7 anos de pão, mas era tanta riqueza e o faraó estocando. Nessa altura, José já era homem de confiança do faraó, porque a previsão, a profecia estava concretizada. Passados 7 anos, estocando, guardando novos silos, o Egito abastecido com todo o exagero, era muita coisa. O faraó, alertado, orientado por José, que nesse momento já era o primeiro-ministro dele, tornou-se rico, poderoso, venceu a miséria,
ganhou fortunas vendendo para os vizinhos do Egito aquilo que ele havia sabiamente estocado por força de uma inspiração espiritual e graças à interpretação de José. Sonho profético. Então, sonhos proféticos são aqueles sonhos que trazem uma antevisão de um futuro possível. E quando nós temos esse tipo de sonho, significa que Deus Pai Todo-Poderoso está nos dando uma oportunidade, não é? Um senhor me procurou e disse: Afonso, eu tive um sonho terrível. Eu disse: qual foi? Não, acordei, eu estava sem sapato, sem chinelo, andando na rua, desorientado, eu estava com fome, com sede. Eu perguntei: o que você tem feito, homem do comércio? O que você tem feito com os seus recursos pecuniários, financeiros? Não, eu estou investindo tudo. E aí ele me disse, não vou dizer o nome de uma empresa onde ele estava jogando todos os investimentos. Eu disse: continue assim. Quem põe todos os ovos numa mesma cesta pode ficar faminto, sem sapato, sem alimento, com sede, passando necessidade no meio da rua. De fato, ele reverteu o processo dele, de homem com muitos recursos, reverteu o processo e, efetivamente, a empresa na qual ele estava investindo pesadamente só não quebrou por milagre, mas as ações passaram a valer pouquíssima coisa e o prejuízo de muitos foi grande, mas o dele, graças a um sonho profético, que não foi das 7 vacas magras, nem 7 vacas gordas, mas um sonho de alerta, serviu a ele para mudar a tempo uma forma de investir os seus recursos, o benefício da família, dos empregados, enfim. O benefício não era somente para ele, abrangia o quadro de funcionários, a empresa, a família, e Deus se apiedou e permitiu esse vislumbre durante o sonho. Reencontros espirituais, sonhos proféticos. Temos sonhos também, que são aqueles sonhos sem explicação. Tive um sonho tão estranho, um cachorro de 7 cabeças, aí vinha uma borboleta que parecia um lobo voando, e eu atravessava a rua, vinha um avião em cima de mim. Meu Deus, o que significa isso? Estes sonhos sem pé nem cabeça, que nos recordam os artistas surrealistas que pintam aquelas obras que nós não encontramos explicação, mas apreciamos assim, de uma maneira assim, bastante surpresa, procurando explicação. Esses sonhos, na verdade, são flashes do nosso dia a dia. De repente, no dia a dia, na rotina do dia, você passou pelo pet shop e tinha lá na vitrine aquele cachorrinho tão simpático, como é que ele chama? Aquele quando morde e leva um pedaço? Pitbull. E você viu o pitbull pela vidraça, aquela bocarra, e aí veio o outro pitbull e você ficou olhando e você passando pela cidade, pelo shopping, ficou impressionado. De repente você estava ali, uma borboleta pousou ali, você disse: meu Deus, uma borboleta no meio da cidade, que maravilha. A ecologia existe, e você continua caminhando por uma rua e vê um cartaz ali, o homem é o lobo do homem. Todas essas impressões ao longo de um dia que lhe causaram naquele instante espécie, ou seja, surpresa, alguma coisa que a gente olha e fica guardado inconscientemente na nossa mente, pode, no estado de emancipação da alma, gerar um sonho que é a junção, a coleta destas impressões que ficaram guardadas no nosso inconsciente, que vem à tona. Então não tem assim uma explicação lógica, porque são fragmentos de impressões que tivemos no decorrer do dia. Os mais minutos, ou vamos parar por aqui? Quem cala, consente. Não, vamos lá. Nós temos os sonhos, esse precisa fazer um esforço para entender. Não que os outros sejam tão simplórios assim, mas nós temos um sonho, veja bem, que interessante, onde nós conversamos conosco mesmo.
É interessante isso. Alguém já falou sozinho? Eu todo dia faço a barba todo dia, com gilete azul. Ninguém sabe o que é. Essa foi longe, hein? Essa viajou. Eu faço a barba e bom, Afonso, desse jeito não dá, toma jeito, meu filho, não é? Eu dou bronca em mim mesmo, conversando comigo. Mas não é bem isso o que se refere a este tipo de sonho ao qual nós vamos nos referir. Esse tipo de sonho é um sonho em que o consciente é alertado pelo inconsciente. É necessário voltar aqui à cama, o sujeito está deitado, está dormindo, não é? Você está deitado, está dormindo. É você que está deitado? Pergunta. É você que está deitado? Pergunta. É você que está deitado? O corpo está deitado. Você não está lá. Você vai para onde o seu pensamento lhe levar. Eu já fui até a Riviera Francesa. Tive a oportunidade, em estado de emancipação da alma, de ter um vislumbre belíssimo da Riviera Francesa, as alturas, e até escutar a conversa em vários idiomas das pessoas que estavam ali, numa noite em que estava muito triste, deprimido, com ocorrências do dia a dia, e fui premiado com esse passeio espiritual, uma forma, talvez, do meu anjo da guarda, me ajudar a recuperar a alegria de viver o bom humor no dia seguinte. Conversa do inconsciente com o consciente. Quando você está deitado, o seu corpo está deitado, está dormindo, você está fora do corpo em estado de emancipação da alma, com uma visão de 360 graus, com um conhecimento a propósito do seu passado que você não tem quando está encarnado, quando está no estado de consciência. E nesse estado, você percebe que você está fazendo alguma coisa errada. Você está dando um mau passo. A decisão que você está tomando está errada. Não pode, eu estou fazendo uma coisa errada. No estado de emancipação da alma, você raciocina com maior abrangência e recebe também orientação dos espíritos benfeitores que apiedados estão junto de você. Aí você fala, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa errada, preciso mudar meu comportamento. Você é inconsciente, em estado de emancipação da alma. Mas quando você despertar, esse conhecimento ficará para trás, porque não vai caber todo esse conhecimento, e nós estamos aqui usando uma expressão bastante fácil de entender, na CPU mental, não é? Aí o que o inconsciente faz? Pula e eu pergunto. Eu sonhei com cobra, o que você acha que é? Sonhei com o que diz aí no livrinho da cobra? Não adianta você... A significação não está no livrinho, a significação não está no oráculo, a significação do seu sonho, ela deve ser dada por você mesmo. O que significa a cobra para você? O que significa uma cobra? É um ser muito simpático. Gosto de ver uma cobra, até converso com ela, dou comida para ela. Para mim a cobra é traição, é alguém repugnante. Pois é, cuidado, o inconsciente está avisando. Uma traição está a caminho. Observe bem o comportamento daqueles que estão ao seu redor, porque há um perigo aí à sua frente, bem próximo de você. É como se fosse um bilhete de geladeira que o inconsciente colocasse, não na forma de palavras, que não serão rememoradas, mas na forma de uma imagem. Então, no dia seguinte, você já acorda mais esperto. Você começa a olhar ao seu redor, no local de trabalho, observar o comportamento das pessoas. Você começa, pelo raciocínio, desperto para a realidade, pelo próprio eu inconsciente, você começa a ter uma atitude diferente em relação ao seu dia a dia, aqueles que estão ao seu redor. Então, estes sonhos, eles geralmente, o inconsciente recorre aos chamados arquétipos. Um arquétipo muito conhecido, que é um símbolo, que é um carimbo de algo, de alguém, de um sentimento, de uma emoção, de uma mensagem. O arquétipo mais conhecido de todos nós aqui, Papai Noel,
que significa Papai Noel? Está difícil, hein? Está difícil? O que significa Papai Noel? Oi? Dá vontade, não é? Papai Noel não vem aqui para levar a sua bolsa, né? Olha para lá que Papai Noel vai vir. Não, Papai Noel não. Papai Noel ele vem para trazer presentes, para presentear. Então, Papai Noel é um arquétipo do bem. Sonhei com Papai Noel. Coisas boas. O inconsciente está te avisando. Tem paciência. Coisa boa vem vindo aí. Calma, fé em Deus, confiança, que tudo pode mudar. Percebe como é que funciona o negócio? Agora sonhou com a cobra. Ele já não é o Papai Noel. É o arquétipo da cobra. E assim, e vem aí, eu sonhei, mas eu tive um sonho tão interessante. Sonhei que vi uma garça. Já viu a garça desse tamanho? Alguém já viu? Foi lá no Pantanal? Ainda tem o Pantanal? Tem. Opa. Sobrou alguma coisa? Sim. Lamentável. A garça desse tamanho, branca, alva, e ela falou, não vou fazer garça aqui agora para vocês, que também, vocês estão pedindo demais para mim. Não estou em forma ainda de fazer garça. Sonhei com uma garça que de repente, ela me aproximava dela, ela abria as asas, e como se sorrisse para mim, ela demandou um voo alto, voltou, ficou junto de mim. O que significa isso? Afonso, se solta, se desprende do negativo, do pessimismo. É a garça, alça voo alto na direção do otimismo, da alegria de viver. É um arquétipo que o inconsciente está mandando para o consciente, bilhetinho de geladeira, porque se ele falar tudo isso, a gente não vai se lembrar. Deu para pegar esse insight? Quem quiser saber mais, procure Freud, o livro dos sonhos de Freud, mas avance um pouquinho mais, avance na direção de Jung, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, mas que depois se separou dele, tomou voo próprio e desvendou muitas significações dos mistérios, dos arquétipos, dos sonhos. Para terminar, o sonho provocado pela fisiologia. O que é fisiologia? O que é físico? O que é material? Então você está dormindo aqui, né? Não é você que está dormindo, é seu corpo. O perispírito foi para onde foi o seu perispírito? Para onde foi? Onde está o pensamento? O MASP, ele foi lá numa gosta de obras de arte. Pode ir. E não vai ter porta que impeça, precisa pagar ingresso. Você vai entrando. Pois é, gente, é isso que eu estou dizendo. E o corpo está lá. Só que de repente tem uma goteira exatamente aqui em cima. Não aqui, assim, é sentido figurado. E começa a pingar gota d'água em cima do seu corpo que está em estado orgânico, está funcionando, mas o espírito. Aí você começa a ter um sonho que a represa vazou, que está enchendo de água, que está tendo uma inundação. De repente você acorda, nossa, tive um sonho, aqui está um vazio, tive um sonho tão estranho, que tinha uma inundação. Um sonho como este, provocado pela fisiologia, por um efeito fisiológico, a água caindo sobre a testa da pessoa, provocou uma reação inconsciente, o file, o arquivo, o espírito foi lá na memória, tirou inundação, água, que mais que tirou? Represa. Alagamento. Oi? Alagamento, boa ideia. E tirou e sonhou com isso. Nossa, que sonho estranho. Sonhei com alagamento. Mas o sonho foi detonado, com perdão da expressão, foi provocado por essas gotas de água que se derramaram sobre a testa da criatura. Um sonho muito comum quando a gente vai dormir numa noite de inverno sem meias. Ou, durante a noite, vai tirando as meias. Não sei se tem gente. O cobertor sobe para cima, a noite fria, o quarto gelado. E tem um sonho. Tive um sonho, olha, essa noite eu estava na Sibéria, eu caminhava no meio da neve, as minhas pernas, os meus pés estavam congelados. Aquilo doía, me dava uma aflição. Quando eu acordei, que sonho besta que eu tive.
Sonho provocado por uma impressão fisiológica. Os pés gelados, frios, provocaram uma consulta à memória que tirou lá, estava aqui, recordou um filme que assistiu, que estava o herói andando no meio da neve, na montanha de gelo, e teve aquele sonho. Há muito o que falar sobre o sono e os sonhos. Eu quero só dizer, pois não. Tem uma pergunta já aproveitando, quando a gente tá para acordar e tem aquela sensação de queda, né, você acorda assim com aquele susto, assim, será que é o perispírito voltando rapidamente do corpo? Não, sua pergunta é interessante. O seu nome? Gabriela. Os espíritos dizem o seguinte: às vezes nós somos acordados abruptamente, tipo assim, Gabriela, levanta, Gabriela, minha filha, levanta. Aí você tem o perispírito que estava lá na Riviera Francesa passeando, volta num looping e cai aqui abruptamente. Isso não é bom. Meu filho está certo, ele acorda com um despertador que é uma cascata. Eu acordo pensando que a minha casa está sendo tomada pelas aves. Ele nem acorda. Mas agora, imagine, antigamente, como é que eram os despertadores aqui, rezava. Como é que era o despertador? É de corda. Sim, como era, alguém quer fazer o barulho do despertador? Não, não era assim, não. Era terrível. Até a casa estremecia. Despertava até os mortos. Escandaloso. Eu só quero dizer nessa noite gratidão pelo carinho de todos e desejar a todos que aqui se encontram bons sonhos. Muito obrigado. Obrigado.